Bom, agora nós chegamos numa parte de matemática chamada trigonometria. Muita gente acha esse estudo muito difícil, então vamos prestar atenção, mas a gente vai devagar e a gente vai ver que vai dar para entender alguma coisa de trigonometria. Bom, se você for ver a origem da palavra, né? Tri significa três, gono, ângulo, portanto, três ângulos, portanto, triângulo. É a figura geométrica que tem três ângulos e metria, medidas. Nós vamos estudar futuramente, né, as relações trigonométricas no triângulo, tá? Por enquanto, vamos aprender a medida de graus e radianos, tá? Na primeira aula de trigonometria. Depois tem a segunda aula, que é uma continuação, tá? Vamos começar a aprender a circunferência trigonométrica. Para quê? Nós vamos hoje aprender medida de ângulo e de arcos. Olha só, vamos entender o que seria, vamos por partes. Vamos primeiro entender o que é uma circunferência trigonométrica. Uma circunferência trigonométrica é quando você tem uma circunferência comum, uma circunferência comum, e no centro dela você coloca a origem de um plano cartesiano, tá? Então, quando uma circunferência, o centro da circunferência coincide com a origem do plano cartesiano, essa circunferência, ela é trigonométrica. E esse plano cartesiano vai dividir essa circunferência em quatro partes. Como são quatro partes, nós vamos chamar cada parte de quadrante, né? Então, divide a circunferência em quatro quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Por que nesse sentido? Porque numa circunferência trigonométrica, nós vamos começar a medir arcos. O que são arcos? Ora, arcos são pedaços da circunferência. Tá vendo? É um arco, um pequeno arco. Pode ser qualquer pedaço de uma circunferência, ou pode ser ela toda, né? Seria o arco de uma volta. Então, nós vamos começar a medir arcos. Convencionou-se que a origem dos arcos seria aqui, da medida dos arcos seria aqui. Então, o valor de um arco, ele começa a medir na origem, vai começar a medir nesse pontinho A. É a origem da medida dos arcos, sempre. E daqui vai medir para onde? No sentido anti-horário, olha só. Olha só a flechinha. Todos os arcos, eles vão começar a medir. O começo, a origem deles vai ser nesse ponto A, tá? Portanto, não é na origem do plano cartesiano, nem é no centro da circunferência. Você vai começar a medir um arco, a origem dos arcos é no ponto A. Isso é a convenção. Sempre vai ser assim. Toda circunferência trigonométrica, a medida dos arcos vai começar deste ponto. E vai ser medido no sentido anti-horário, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Beleza. Então aqui, se a origem é... Aqui começa a medir os arcos, tá? Esse arquinho aqui, ó, que começa e termina aqui, portanto, ele não tem a medida, ele vai ter 0 graus, né? A gente vai começar a medir em graus. Que é a mesma medida que unidade de medida que você usa para ângulo. Por exemplo, olha, esse arco aqui, ó, olha só o ângulo correspondente a ele. Olha as extremidades dele, ele começa aqui e termina aqui. Por exemplo, este arco aqui. Ele seria um ângulo de 90 graus, ó. É a mesma medida do arco. A medida de um arco, ela é a mesma medida do seu ângulo central correspondente. Quem é ângulo central? É aquele que o vértice está no centro do plano cartesiano, no centro da circunferência e na origem do plano cartesiano. Então, se esse ângulo aqui mede 90 graus, esse arco aqui vai medir 90 graus. Então, essa distância daqui, em arco, em grau, até aqui, ó, vai medir 90 graus. Perceberam como é que se mede em graus? É uma unidade de medida usado tanto para ângulo quanto para arcos. Então, um arco, ele tem a mesma medida do ângulo central que corresponde a ele. Então, gente, esse arco aqui, ó, ele vai medir 90 graus, porque o ângulo correspondente a ele é o ângulo reto, 90 graus. Então, essa distância aqui, ó, mede 90 graus. Então, quanto será essa distância daqui
até aqui. Ou seja, 90 mais 90. Né? 2 vezes 90, 180 graus. Então, esse arco de meia volta, que a gente chama, ó, é a mesma medida do ângulo que seria aqui, ó, de meia volta. Ó. Lembra do ângulo raso? A gente já estudou? 180 graus mede esse arco. E também esse ângulo central. E se eu quiser um arco maior, vamos ver até aqui, ó. Então, a distância é 90 graus, até aqui ela vai ocorrer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Portanto, um arco que tem essa distância toda aqui, ó, vai medir 270 graus, porque é 90 vezes 3. Tá? 90 mais 90, 180, mais 90, 270. Mais 90, 360 graus. Por isso que uma volta completa, numa circunferência, mede 360 graus, né? Em graus. Nós podemos pegar a circunferência aqui, ó. Nós dividimos em 4, né? 0, 90, 180, 270. Lá, ó. 0, 90, 180, 270. O ponto 0 coincide com 360. Né? Por isso que é comum a gente falar, quando a gente dá uma volta de 360 graus, a gente sai do zero e volta para o mesmo ponto. Então, a gente não mudou. Né? Muita gente fala, minha vida mudou em 360 graus. É errado. Porque 360 graus você saiu de um ponto e voltou para o mesmo. Se você acha que quer mudar completamente, então você mudou 180 graus. Que aí você mudou a direção, você veio para cá. Ó. Você saiu do zero e veio para lá. Então, quando você quer falar que a sua vida mudou, assim, o oposto, então ela deu uma volta de 180 graus, uma meia volta. Porque a volta completa, 360, você cai no mesmo lugar, né? Então, vamos ver. Se eu for dividir essa circunferência em 4 arcos, cada arco vai medir 90 graus. Então, esse arco aqui vai ser 90, 90 mais 90, 180, 270, 360, uma volta completa. Mas eu posso dividir todos esses arcos no meio, ó. Então, metade de 90, 90 divididos daqui até aqui vale 90. 90 divididos por 2 dá 45. Então, daqui até a metade, mede 45 graus. Olha só, vamos dividir uma circunferência em 45 graus. A cada 45 graus, vamos fazer uma marcação. Então, a gente vai ficar bem no meio de cada quadrante, olha só. Daqui até a metade dá 45 graus. Mais 45, 2 vezes. Mais 45, ou seja, 45, 3 vezes, a distância é 45. 3 vezes vai dar 135. 45 graus, 4 vezes vai dar 180 graus. 5 vezes, 225. A distância é 45 graus, vezes 6 vezes, vai dar 270. Vezes 7, 315. 45 graus, 8 vezes dá 360 graus. Então, se você for dividir a cada 45 graus, esse arco aqui vai medir 45, esse aqui 90, esse aqui 135, 180, tô de 45 em 45 graus, tá? Pode ocorrer isso aqui. Podemos também dividir, eu tô dividindo em arcos notáveis, tá? Futuramente a gente vai ver isso aqui. Esses arcos de 45 graus, eles são notáveis em trigonometria. Isso é saber obrigatório para Enem, tá, gente? Nós estamos começando o estudo de trigonometria. Agora, em vez de dividir a circunferência a cada 45 graus, vamos dividir a cada 30 graus. Então, vamos ver. 0, 90, 180, 270, 360, você já sabia. Agora, vamos dividir a cada 30 graus. Ora, o arquinho que vai de 0 a 90 graus, se eu dividir em 3 arquinhos, né? Cada pedaço, cada distância, cada arco vai medir 30 graus. Porque 90 por 3 dá 30. Então, essa distância daqui a aqui tem 30 graus. Da origem dos arcos até aqui, 2 vezes 30, 60. Daqui até ali, 3 vezes 30, 90. 4 vezes 30, 120. 5 vezes 30, 6 vezes 30, 7 vezes 30. Olha lá, 8 vezes 30, 9 vezes 30, 10 vezes 30, 11 vezes 30 e 12 vezes 30, que dá 360. Então, eu posso dividir em vários. E se você pegar uma desse pontinho aqui de 30 graus, de qualquer pontinho, né? Você for até a origem,
até o centro da circunferência ou a origem do plano cartesiano, o ângulo determinado aqui vai ser exatamente igual à medida do arco que ele determina, tá? Até aí tá dando para entender, né, gente? Agora a gente não tem só o grau como unidade de medida. É a mais usada. Medida de ângulos e de arcos. A mais usada é o grau. Mas a gente também tem uma outra unidade de medida chamada radiano. Em vez de você medir em grau, você pode medir em radiano, tanto um ângulo quanto um arco. E o que é um radiano? Sabe o que é um radiano? Um radiano é a medida de um arco que mede o comprimento do seu raio. A circunferência tem um raio, né? A circunferência tem um tamanho de um raio. Olha só, vou voltar aqui, ó. A circunferência tem o tamanho de um... A circunferência aqui, ó, ela tem o tamanho do raio dela. Esse raio, se eu colocar aqui no arco dela, essa medida do arco sendo colocada aqui vale 1 radiano. 1 radiano é a medida de um raio da circunferência. Pronto. 1 radiano é a medida de um raio. Então, se eu quiser medir em graus, é uma medida. Em radiano, é para saber quantos raios cabem naquela distância. Qualquer distância que você mede em radiano, é para você saber quantos raios daquela circunferência cabem naquele pedaço. Né? Então, a medida de arco, ou então de ângulo. Exemplo, se uma circunferência tem um raio 1, então, nessa circunferência de raio 1, 1 radiano vai medir 1, tá? Tamanhozinho daquele arco. Se a circunferência tem raio 2, 1 radiano naquela circunferência vai ter a medida de 2. Tá? Agora, quanto você acha que vai medir o comprimento de toda a circunferência? A gente já sabe aquela formulinha antiga, quando a gente aprendeu o número π. Depois a gente pode até fazer uma revisãozinha disso. Mas, por enquanto, vamos aceitar essa formulinha. Ó. Vamos lembrar. O comprimento de toda a circunferência, de qualquer circunferência que existe, se você quiser saber quanto ela mede, se você quer pegar uma circunferência, em vez de você sair medindo, você calcular, é só você saber o tamanho do raio dela. O comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes o número π, que a gente aproxima para 3,14, e ainda vezes o raio dessa circunferência. Se você fizesse 2 vezes o número π, ou seja, 2 vezes 3,14, vezes o raio da circunferência, vai dar o comprimento do contorno dela, o comprimento da circunferência. Beleza. Agora, a gente sabe que o comprimento da circunferência é essa fórmula aqui. Quantos radianos você acha que vai ter uma circunferência toda, uma volta toda? Em graus, tem 360 graus. Mas se eu quiser medir em radianos, se a minha unidade de medida não for 1 grau, for 1 radiano, for 1 raio, ora, se a minha unidade de medida for o raio, que se eu quiser saber em radiano quanto mede uma circunferência, seria quantas vezes o raio cabe dentro dela. Não é isso? Se eu quiser medir em raios, se a minha unidade de medida for o radiano, for o tamanho de um raio. Ora, quando eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, eu divido. Então, para eu saber quantos radianos tem uma circunferência, eu pego o comprimento dela e divido pelo raio dela. Comprimento dividido pelo raio. Se eu tirar o raio daqui e for dividir, botar aqui embaixo, ó, se eu pegar o raio da circunferência e for dividir pelo tamanho dela, eu vou obter o quê? Quantos radianos, a medida da volta completa em radiano, que vai ficar então 2π. Então, uma circunferência completa, se você não entendeu, mas a conclusão que é importante. Uma circunferência completa em radiano mede 2π. Em graus, mede 360. Uma volta completa. Então, vamos ver como é que... Vamos começar a raciocinar em radiano? Vamos. Então, vamos lá. Uma volta completa em graus tem 360 graus. Em radiano, 2π radiano. Olha lá a abreviação de radiano, rad. Então, se você tem uma volta completa numa circunferência em graus, 360. Em radianos, 2π. Isso é a volta inteira. E se for meia volta? Ora, se a volta inteira é 2π, metade de 2π é 1π só. Então, 180 graus vai corresponder a π radianos. Sempre for a medida em radiano. E metade de 180 não é 90?
90 graus, né? E a metade de π? Π dividido por 2. Então, vamos ver o que a gente concluiu. A circunferência inteira em radianos tem 2π. Metade de 2π é π, equivale a 180 sempre. E a metade de 180 é a metade de π, é π sobre 2. Então, 90 graus, essa distância aqui, esse raio ou esse ângulo, em graus vale 90, em radiano vale π sobre 2. Porque metade aqui da circunferência vale π. E metade da metade é π dividido por 2. Então, vamos entender. Essa distância, 90 graus, vale π sobre 2. Beleza. E essa distância aqui? 270 graus. Ora, se esse pedaço, que vale 90, equivale a π sobre 2 radianos, essa distância até aqui, quantas vezes tem π sobre 2? Uma vez, duas vezes, cada pedacinho vale π sobre 2. Tanto que aqui, ó, seria duas vezes π sobre 2, né? 2 vezes π sobre 2, o 2 corta com 2 vai dar π. Então, ó, uma vez π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, 3 vezes π sobre 2. Então, 270 graus em radianos vai dar 3 vezes π sobre 2, que a gente fala 3π sobre 2 radianos. Então, em grau, em radiano. Tá? E 360 graus é a circunferência inteira, que a gente já sabe que em radiano vale 2π. Tá bom, gente? Próxima aula, né, seria trigonometria, graus e radianos, aula 2, tá? Que é o complemento dessa aula. Tchau, até a próxima aula.